Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindas aí a mais esta videoaula. Não sei se é bom dia, não sei se é boa tarde, não sei se é boa noite, tá? O que importa é que você esteja aí acompanhando, né, a mais esta aula muito produtiva, muito bacana, feita exclusivamente para você, né, que está aí querendo aprender um pouquinho mais sobre a matemática, querendo prestar um concurso, fazer um vestibular, acompanhar, né, talvez o seu curso onde tem aulas de matemática que você não está conseguindo entender. Este vídeo é feito exclusivamente para você que queira justamente aprender um pouquinho mais então sobre essa disciplina tão bonita, mas ao mesmo tempo tão complexa. Lembrando, né, que especialmente esse vídeo é para as terceiras séries, tá? Aonde eles estão vendo a parte de geometria espacial. E para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Eu sou o professor Fábio Ferrarese, né, sou professor das terceiras séries do ensino médio com muito orgulho da Escola Estadual Pereira Barreto e também eu sou coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática também, tá bom? Para quem não sabe, eu possuo um canal, tá? Está aqui aparecendo aqui embaixo no GC, né? Vem aparecendo o nome do professor Fábio Ferrarese. Este é o meu canal. Além desta aula, existem outras aulas também que poderão ajudá-los também a enriquecer mais o seu conhecimento. E aí, então, pelo nosso cenário aqui ao fundo, já deu para perceber que a aula de hoje é um tema muito bacana sobre a geometria espacial. Será que eu saí do Brasil? Será que eu saí da América do Sul e fui para o calor do Egito? Embora às vezes dá vontade, né, para sair um pouco desse frio. Mas não, estou aqui ainda no Brasil juntamente com todos vocês. E a aula de hoje é sobre essa figura linda, né, chamada então pirâmide, tá? Então, basicamente é um circuito, né, que a gente estamos fazendo aí, um estudo aí sobre as figuras espaciais. Vimos aí com as terceiras séries sobre o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, o cone. Vamos entrar agora então nas pirâmides, tá? Depois entraremos nas esferas e aí damos sequência aí ao nosso curso aí até o final do ano. Tudo bem? Bom, então sem rodeios então, vamos falar então sobre então essa figura mágica que é justamente a pirâmide. E olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho que de todas as figuras espaciais, justamente com a esfera, eu acho que a pirâmide é a figura mais mística que eu já vi, né? E vocês já devem ter reparado isso também. Tanto é que aqui ao fundo na nossa imagem vocês estão vendo aí as pirâmides do Egito, aonde elas eram criadas na antiguidade, né, desde essa época, como figuras religiosas, né, aonde era enterrado, né, os grandes faraós que acreditavam que nesse lugar tinha, né, o acesso, né, ao paraíso, né, voltado a eles também. Assim também como nos dias de hoje, a gente vê aí algumas casas que utilizam a pirâmide como um costume religioso. Quem já não viu uma novela, um filme, né, que uma cartomante tem uma pirâmide ao lado, né, que é usado, né, até para prever o futuro, né, aí já usa a esfera também, né, como um objeto místico também. Enfim, as pessoas utilizam muito a pirâmide por esse lado, mas também é utilizada também como objeto de decoração. Algumas casas têm a pirâmide também para deixar lá, para, no caso, deixar mais bonito aquele ambiente, a sala, ou a cozinha, ou o quarto, ou o escritório, seja lá onde for. E além disso também, ela é usada também na engenharia. Como vocês estão vendo aí no Museu de Louvre, né, é formato de uma pirâmide. E é uma coisa tão bonita, bem arquitetada, né, que as pessoas vão lá visitar todo ano e se magnificam com aquelas imagens, com as esculturas, né? Enfim, ela é usada de vários e vários modos aí, tá bom? E é ela que vamos estudá-las hoje. Bom, pessoal, a pirâmide, pelo que vocês estão vendo aí, ela tem vários tipos, tá? Mas vamos somente estudar três tipos: a de base triangular, a de base quadrada e a de base hexagonal. E qual é a diferença entre elas? É justamente a base.
tá? Toda a pirâmide, turma, ela é formada de duas formas, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem, ela é justamente formada pelo vértice. Eu tenho algumas aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho o vértice dela, eu tenho a base dela. Essa base aqui, ela é triangular, mas ela pode ser base quadrada, pode ser base pentagonal, base hexagonal. O formato da base dela é o que vai definir o número de lados que tem essa pirâmide, tá? Então toda a pirâmide é formada por uma base, que pode ser qualquer figura, tá? Geométrica, e ela é formada também pelos lados, que nós chamamos de lateral, tá? Toda a lateral da pirâmide é um triângulo, tá? Isso é notório, tá? Toda lateral dela é um triângulo. Eu tenho uma outra aqui, em que a base dela é um pentágono, tá? Então a gente chama uma pirâmide de base pentagonal. O que seria a base? É aquilo que é fixo ao chão. Então eu tenho aqui a base pentagonal, posso ter a base triangular, posso ter a base hexagonal, que é o que a gente vai estudar também, a base quadrada e assim por diante, ok? Então se essa aqui, por exemplo, que está na minha mão, ela é de base pentagonal, o pentágono tem 5 lados, então eu vou ter também 5 triângulos aqui que vão dar a estrutura da pirâmide, ok? E aí eu vou ter o vértice dela, que é ligado até então à base, tá bom? Vou ter também as partes laterais, que são os triângulos, a base, que pode ser qualquer figura, e o diferencial disso agora é essa linha imaginária que passa bem no meio aqui, ó, do triângulo, como vocês estão vendo aqui, que nós chamamos ela de apótema, tá? Apótema, na verdade, é a altura, né, de um triângulo. E por que você está falando isso, Ferrarese? Porque isso vai ser usado para calcular depois a área lateral, beleza? Bom, já que eu mencionei então a área lateral, é isso que vamos estudá-las nessa aula de hoje, tá? O volume eu vou deixar para uma outra aula também, ok? Porque aí vai depender de cada base, tá? Bom, para a gente calcular a área total de qualquer figura geométrica, devemos dividi-la em duas partes, tá? Primeiro da área da base, como vocês já viram comigo, e depois a área lateral. Vamos começar então pela pirâmide de base quadrada. Se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, turma, é óbvio então que a base dela é um quadrado. E para calcular a área da base, que é um quadrado, como o quadrado tem todos os lados iguais, então é só você fazer lado vezes lado. Ponto. Acabou. Se o lado vale 4, né, que é da base, se o lado vale 4, 4 ao quadrado é 16. Deixa esse valor guardado aí, tá? E a lateral? Como que eu calculo a área lateral? A área lateral não é um triângulo? Então você vai usar a fórmula de um triângulo. Qual é a fórmula do triângulo mesmo? É base vezes altura dividido por 2, assim como aparece aqui na imagem ao lado, tá? Ou seja, BH dividido por 2, tá bom? Só que aí que entra o detalhe que eu falei para vocês. Como é uma base quadrada, quantos triângulos que eu vou ter para formar a pirâmide? 4. Então você vai calcular a área de um triângulo e no final multiplicar pelo número de triângulos que eu tenho, para ficar a área lateral completa, ok? E aí você calculou a área lateral, pega a área da base, faz a junção dela para justamente achar a área total, tudo bem? E quando for então de base hexagonal, turma? Aí você vai usar a fórmula do hexágono, tá? Como está na imagem aqui ao lado, a área do hexágono é 3 raiz de 3 sobre 2 vezes o lado ao quadrado. Então, é uma coisa extensa, né? Mas tem que saber, turma. Então, é lado ao quadrado vezes 3 raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Claro que essa raiz de 3 você pode também tirá-la e colocar 1,7 aproximadamente, tá?
não tem problema. Você vai colocar um valor arredondado, ou 1,72 também, tá? Mas se depender do exercício e a raiz for usada, for melhor para facilitar o cálculo, utilize também, tudo bem? E aí a mesma coisa depois, calculou a área da base, que é 3 raiz de 3 sobre 2L ao quadrado, deixa de lado, vai para a área lateral, que também é um triângulo. Aí a mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. Só que o hexágono tem quantos triângulos? Se é hexa, são 6. Calcula base vezes altura dividido por 2 e no final multiplica por 6. Tudo bem? São 6 triângulos. Calculou a área lateral? Calculou a área total? A área da base? Agora você soma os dois para achar a área total. Beleza, turma? Então é isso, tá? Só lembrando que área é em centímetros ao quadrado ou metros ao quadrado. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. A aula hoje é teórica, uma aula mais curtinha também. Depois a gente vai gravar uma outra aula voltada então para o volume da pirâmide. Tudo bem, turma? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez e nos vemos em breve aí durante as nossas aulas, tá? Tchau, tchau.